Você sabe qual é o som do silêncio? Não o silêncio da paz, aquele que acalma a alma depois de um dia cheio. Eu estou falando do silêncio que grita, o silêncio que corta mais do que qualquer palavra de ofensa. É o som de duas pessoas que um dia prometeram ser uma só carne, mas que agora vivem como dois estranhos debaixo do mesmo teto. Esse era o som da minha casa, da minha vida, do meu casamento com o Marcos. Eu me lembro do dia em que o conheci. Ah, que lembrança doce e distante. Parecia coisa de filme. Nossos olhares se cruzaram em uma festa de amigos em comum, e a conexão foi instantânea. Ele era charmoso, engraçado, e tinha um jeito de me olhar que fazia eu me sentir a mulher mais especial do universo. Namoramos, noivamos e casamos em menos de 2 anos, com a certeza de que nosso amor era para sempre. E por muitos anos foi. Construímos uma vida juntos. Tivemos nossos 2 filhos, Lucas e Mariana, e enfrentamos as lutas normais de qualquer casal. Mas em algum ponto do caminho, a melodia do nosso amor começou a desafinar. A mudança não aconteceu da noite para o dia. Foi sutil, como uma rachadura que começa pequena na parede e, com o tempo, se alastra até comprometer toda a estrutura. As conversas foram diminuindo. Os "eu te amo" se tornaram raros, depois inexistentes. O toque, que antes era meu porto seguro, virou um gesto protocolar, quase forçado. Marcos chegava cada vez mais tarde do trabalho, sempre com uma desculpa de reunião, de projeto novo. O celular, antes esquecido em qualquer canto da casa, agora vivia no bolso, com a tela virada para baixo. Eu sentia o abismo se abrindo entre nós. A solidão a 2 é a pior de todas. Eu estava ali, fisicamente ao lado do homem que amava, mas minha alma gritava por um pingo de atenção, de carinho, de conexão. Tentei de tudo. Preparei jantares especiais, sugeri viagens, comprei ingressos para o cinema. As respostas eram sempre as mesmas. Estou cansado, Carla. Deixa para o próximo fim de semana. Não estou com cabeça para isso agora. A dor era como uma névoa densa que me envolvia o dia todo. Eu sorria para os meus filhos, cuidava da casa, mantinha as aparências para os amigos e na igreja, mas por dentro eu estava morrendo. Eu orava, sim, mas minhas orações eram desesperadas, quase sem fé. Deus, o que está acontecendo? Onde foi que eu errei? Traz meu marido de volta para mim. Mas a única resposta que eu ouvia era o eco do silêncio ensurdecedor dentro de casa. O ponto de ruptura, o dia em que o chão se abriu definitivamente sob os meus pés, chegou em uma terça-feira chuvosa. Eu tinha decidido que não podia mais viver naquela angústia. Precisava de uma resposta, mesmo que fosse a mais dolorosa de todas. Esperei ele chegar do trabalho, o coração martelando no peito, as mãos suando frio. Ele entrou, jogou a pasta no sofá e foi direto para a cozinha pegar um copo d'água, sem nem mesmo olhar para mim. Marcos, a gente precisa conversar, eu disse, com a voz trêmula. Ele se virou lentamente, com uma expressão de enfado. De novo essa conversa, Carla? Eu já disse que estou cansado. Não, hoje não, eu insisti, reunindo uma força que nem sabia que tinha. Eu não aguento mais viver assim. Você não me olha, não me toca, não fala comigo. Eu preciso saber o que está acontecendo. Você ainda me ama? A pergunta ficou suspensa no ar, pesada, carregada de anos de distância. Ele me encarou, e pela primeira vez em muito tempo, seus olhos focaram nos meus. Mas não havia brilho, não havia carinho. Havia apenas um vazio frio, uma sinceridade cruel que estava prestes a me destruir. Ele suspirou, como se estivesse se livrando de um peso. E então, ele disse as palavras que nenhuma esposa jamais quer ouvir. Carla, sendo sincero, não, eu não sinto mais nada por você. Cada palavra foi uma facada. O ar me faltou. Meu mundo, que já estava em ruínas, desabou por completo. Não era raiva, não era ódio, era nada. A indiferença dele era a confirmação de tudo o que eu temia. Ali, naquela cozinha, com a chuva batendo na janela, eu me sentia a mulher mais rejeitada, mais invisível, mais sem valor do mundo. Eu era um móvel antigo na casa dele, algo com que ele tinha se acostumado, mas que não tinha mais serventia emocional. O homem com quem eu construí uma família, o pai dos meus filhos, tinha acabado de decretar a morte do nosso amor. Mal sabia ele, e mal sabia eu, que o céu já estava se movendo ao meu favor. Aquela noite foi a mais longa da minha vida. Marcos simplesmente se virou e foi para o quarto de hóspedes, como se tivesse acabado de comentar sobre o tempo.
Ele não me consolou, não me explicou, não disse mais nada. O silêncio dele era a lápide do nosso relacionamento. E eu fiquei ali, na sala, chorando por horas. Um choro silencioso, para não acordar as crianças. Um choro de dor, de humilhação, de desespero. Satanás sussurrava na minha mente. Acabou. Ele não te ama mais. Você fracassou. Desista. Vá embora. Não há mais nada a fazer. E por um momento eu acreditei nele. Pensei em ligar para a minha mãe, em arrumar as malas, em procurar um advogado. A dor da rejeição era tão intensa que a única saída parecia ser a fuga. Mas então, no auge do meu sofrimento, algo diferente aconteceu. Em meio às lágrimas, uma outra voz, suave, mas firme, falou ao meu coração. Não era uma voz audível, mas uma certeza que brotou na minha alma. Eu ainda estou aqui. Eu não te abandonei. Era Deus. Naquele momento, uma chama de indignação espiritual se acendeu dentro de mim. Não uma indignação contra o Marcos, mas contra a situação, contra o diabo que queria destruir a minha família. Eu me lembrei da promessa que fiz no altar, diante de Deus e dos homens. Eu não ia entregar meu casamento, a herança dos meus filhos, de bandeja para o inimigo. Levantei do chão, enxuguei as lágrimas e fui para o meu quarto. Dobrei os joelhos ao lado da cama vazia e comecei a orar de uma forma que nunca tinha orado antes. Não era mais uma oração de vítima, de coitada. Era uma oração de guerra. Senhor, Tu és o Deus que restaura. A Tua palavra diz que o Senhor uniu, não separe o homem. E eu não aceito que o inimigo separe a minha família. Aquele homem que dorme no outro quarto é meu marido, o homem que o Senhor me deu. O coração dele pode estar frio como uma pedra, mas a Tua palavra diz que Tu podes transformar um coração de pedra em um coração de carne. Então eu te peço, Pai, em nome de Jesus, começa a Tua obra. Quebra o coração de pedra do Marcos. Arranca toda a frieza, toda a indiferença, todo o sentimento estranho que não vem de Ti. Passei a madrugada orando. Busquei na Bíblia versículos sobre restauração, sobre o poder de Deus, sobre o amor que tudo suporta. Eu me agarrei àquelas promessas como uma náufraga se agarra a um pedaço de madeira. A partir daquele dia, minha postura mudou. Por fora, eu continuava sendo a esposa que cuidava da casa e dos filhos. Mas por dentro, eu era uma guerreira em constante oração. Eu decidi não tocar mais no assunto com o Marcos. Não mais cobranças, não mais discussões. Eu entreguei a minha causa nas mãos do único que poderia resolvê-la. Comecei um propósito de jejum e oração pela vida dele todas as madrugadas. Enquanto ele dormia, eu ungia a porta do quarto dele, os sapatos dele, as roupas dele. Eu declarava a bênção de Deus sobre a vida dele, sobre o trabalho dele. Eu pedia a Deus que o cercasse, que o guardasse de todo o mal e que o trouxesse de volta para casa, não apenas fisicamente, mas de coração e alma. Foi a fase mais difícil. Viver com a indiferença dele era um teste diário de fé. Havia dias em que eu desanimava, em que pensava em desistir. Mas Deus, em sua infinita misericórdia, sempre me renovava. Uma palavra na igreja, um hino que tocava no rádio, o abraço de uma irmã em Cristo. Eram pequenos sinais de que Deus estava comigo na batalha. Eu não via nenhuma mudança no Marcos, mas eu cria que o céu estava se movendo. O milagre estava sendo gerado no mundo espiritual. Cerca de 2 meses depois, algo começou a mudar. Eram coisas pequenas, quase imperceptíveis. Um dia, Marcos chegou mais cedo do trabalho. Em outro, ele se sentou para jantar conosco, algo que não fazia há muito tempo. Ele não conversava muito, mas estava ali. Certa noite, nosso filho Lucas teve febre alta. Eu estava exausta, e Marcos, vendo meu cansaço, disse: "Pode ir deitar, Carla. Eu fico com ele esta noite." Fiquei em choque. A indiferença glacial estava começando a derreter. Aos poucos ele começou a puxar assunto. Coisas triviais, sobre o trabalho, sobre as crianças. E eu, seguindo a sabedoria que Deus me dava, não tocava nas feridas. Apenas respondia com mansidão, com um sorriso. Eu estava plantando em amor, regando com oração e esperando o tempo de Deus para a colheita. A grande virada aconteceu em um sábado. Eu estava na cozinha, preparando o almoço, quando ele entrou e ficou me observando em silêncio por um tempo. Meu coração acelerou. Eu não sabia o que esperar. Então, com a voz embargada, ele disse: "Carla, eu preciso te pedir perdão." Eu me virei e os olhos dele estavam cheios de lágrimas.
Eram lágrimas de arrependimento. Meu Deus, que cena! O homem que tinha me dito que não sentia nada, agora chorava na minha frente. Eu não sei o que aconteceu comigo. Ele continuou soluçando. Eu me tornei um homem frio, distante, um péssimo marido, um péssimo pai. Eu estava vivendo em um vazio tão grande, uma escuridão, mas de um tempo pra cá, algo tem mexido comigo. Eu sinto um aperto no peito, uma vontade de voltar a ser quem eu era. Eu sinto a sua falta, Carla. Sinto falta da nossa família. Eu apenas chorei e o abracei. E naquele abraço, eu senti a presença de Deus de uma forma avassaladora. Era a resposta de todas as minhas madrugadas de joelhos no chão. Deus não apenas tinha restaurado os sentimentos do meu marido, ele tinha quebrado o coração dele e o estava reconstruindo. A partir daquele dia, começou o nosso processo de redenção. Não foi mágico, não foi instantâneo. Tivemos que reaprender a conversar, a confiar, a nos conectar. Fizemos terapia de casal, mas acima de tudo, colocamos Deus no centro absoluto do nosso casamento. Começamos a orar juntos, a ler a Bíblia juntos, a servir na igreja juntos. Aquele vazio que existia entre nós foi preenchido pela presença do Espírito Santo. Hoje, olhando para trás, eu entendo tudo. Aquele "eu não sinto mais nada por você" foi o fundo do poço que me impulsionou para os braços de Deus como nunca antes. Foi a crise que me transformou de uma esposa reativa em uma mulher de fé, uma guerreira que aprendeu a lutar as batalhas no lugar certo, de joelhos. As pessoas que nos conhecem hoje dizem que somos um casal diferente, que nosso amor inspira. Eles não imaginam o deserto que atravessamos. Nosso casamento não foi salvo por mim ou pelo Marcos. Ele foi resgatado e restaurado pelo poder de um Deus que se especializou em ressuscitar o que está morto. A minha história é a prova de que, mesmo quando o seu mundo desaba e a pessoa que você mais ama diz que não há mais sentimento, essa não precisa ser a palavra final. Porque quando uma mulher ou um homem de Deus se levanta em oração, o céu entra em movimento e não há diagnóstico de morte que possa impedir o milagre da ressurreição. O amor que tinha acabado hoje pela graça de Deus transborda.
Você sabe qual é o som do silêncio? Não o silêncio da paz, aquele que acalma a alma depois de um dia cheio. Eu estou falando do silêncio que grita, o silêncio que corta mais do que qualquer palavra de ofensa. É o som de duas pessoas que um dia prometeram ser uma só carne, mas que agora vivem como dois estranhos debaixo do mesmo teto. Esse era o som da minha casa, da minha vida, do meu casamento com o Marcos. Eu me lembro do dia em que o conheci. Ah, que lembrança doce e distante. Parecia coisa de filme. Nossos olhares se cruzaram em uma festa de amigos em comum, e a conexão foi instantânea. Ele era charmoso, engraçado, e tinha um jeito de me olhar que fazia eu me sentir a mulher mais especial do universo. Namoramos, noivamos e casamos em menos de 2 anos, com a certeza de que nosso amor era para sempre. E por muitos anos foi. Construímos uma vida juntos. Tivemos nossos 2 filhos, Lucas e Mariana, e enfrentamos as lutas normais de qualquer casal. Mas em algum ponto do caminho, a melodia do nosso amor começou a desafinar. A mudança não aconteceu da noite para o dia. Foi sutil, como uma rachadura que começa pequena na parede e, com o tempo, se alastra até comprometer toda a estrutura. As conversas foram diminuindo. Os "eu te amo" se tornaram raros, depois inexistentes. O toque, que antes era meu porto seguro, virou um gesto protocolar, quase forçado. Marcos chegava cada vez mais tarde do trabalho, sempre com uma desculpa de reunião, de projeto novo. O celular, antes esquecido em qualquer canto da casa, agora vivia no bolso, com a tela virada para baixo. Eu sentia o abismo se abrindo entre nós. A solidão a 2 é a pior de todas. Eu estava ali, fisicamente ao lado do homem que amava, mas minha alma gritava por um pingo de atenção, de carinho, de conexão. Tentei de tudo. Preparei jantares especiais, sugeri viagens, comprei ingressos para o cinema. As respostas eram sempre as mesmas. Estou cansado, Carla. Deixa para o próximo fim de semana. Não estou com cabeça para isso agora. A dor era como uma névoa densa que me envolvia o dia todo. Eu sorria para os meus filhos, cuidava da casa, mantinha as aparências para os amigos e na igreja. Mas por dentro, eu estava morrendo. Eu orava, sim, mas minhas orações eram desesperadas, quase sem fé. Deus, o que está acontecendo? Onde foi que eu errei? Traz meu marido de volta para mim. Mas a única resposta que eu ouvia era o eco do silêncio ensurdecedor dentro de casa. O ponto de ruptura, o dia em que o chão se abriu definitivamente sob os meus pés, chegou em uma terça-feira chuvosa. Eu tinha decidido que não podia mais viver naquela angústia. Precisava de uma resposta, mesmo que fosse a mais dolorosa de todas. Esperei ele chegar do trabalho, o coração martelando no peito, as mãos suando frio. Ele entrou, jogou a pasta no sofá e foi direto para a cozinha pegar um copo d'água, sem nem mesmo olhar para mim. Marcos, a gente precisa conversar, eu disse, com a voz trêmula. Ele se virou lentamente, com uma expressão de enfado. De novo essa conversa, Carla? Eu já disse que estou cansado. Não, hoje não. Eu insisti, reunindo uma força que nem sabia que tinha. Eu não aguento mais viver assim. Você não me olha, não me toca, não fala comigo. Eu preciso saber o que está acontecendo. Você ainda me ama? A pergunta ficou suspensa no ar, pesada, carregada de anos de distância. Ele me encarou, e pela primeira vez em muito tempo, seus olhos focaram nos meus. Mas não havia brilho, não havia carinho. Havia apenas um vazio frio, uma sinceridade cruel que estava prestes a me destruir. Ele suspirou, como se estivesse se livrando de um peso. E então, ele disse as palavras que nenhuma esposa jamais quer ouvir. Carla, sendo sincero, não, eu não sinto mais nada por você. Cada palavra foi uma facada. O ar me faltou. Meu mundo, que já estava em ruínas, desabou por completo. Não era raiva, não era ódio, era nada. A indiferença dele era a confirmação de tudo o que eu temia. Ali, naquela cozinha, com a chuva batendo na janela, eu me sentia a mulher mais rejeitada, mais invisível, mais sem valor do mundo. Eu era um móvel antigo na casa dele, algo com que ele tinha se acostumado, mas que não tinha mais serventia emocional. O homem com quem eu construí uma família, o pai dos meus filhos, tinha acabado de decretar a morte do nosso amor. Mal sabia ele, e mal sabia eu, que o céu já estava se movendo ao meu favor. Aquela noite foi a mais longa da minha vida. Marcos simplesmente se virou e foi para o quarto de hóspedes, como se tivesse acabado de comentar sobre o tempo.
Ele não me consolou, não me explicou, não disse mais nada. O silêncio dele era a lápide do nosso relacionamento. E eu fiquei ali, na sala, chorando por horas. Um choro silencioso, para não acordar as crianças. Um choro de dor, de humilhação, de desespero. Satanás sussurrava na minha mente. Acabou. Ele não te ama mais. Você fracassou. Desista. Vá embora. Não há mais nada a fazer. E por um momento eu acreditei nele. Pensei em ligar para a minha mãe, em arrumar as malas, em procurar um advogado. A dor da rejeição era tão intensa que a única saída parecia ser a fuga. Mas então, no auge do meu sofrimento, algo diferente aconteceu. Em meio às lágrimas, uma outra voz, suave, mas firme, falou ao meu coração. Não era uma voz audível, mas uma certeza que brotou na minha alma. Eu ainda estou aqui. Eu não te abandonei. Era Deus. Naquele momento, uma chama de indignação espiritual se acendeu dentro de mim. Não uma indignação contra o Marcos, mas contra a situação, contra o diabo que queria destruir a minha família. Eu me lembrei da promessa que fiz no altar, diante de Deus e dos homens. Eu não ia entregar meu casamento, a herança dos meus filhos, de bandeja para o inimigo. Levantei do chão, enxuguei as lágrimas e fui para o meu quarto. Dobrei os joelhos ao lado da cama vazia e comecei a orar de uma forma que nunca tinha orado antes. Não era mais uma oração de vítima, de coitada. Era uma oração de guerra. Senhor, Tu és o Deus que restaura. A Tua palavra diz que o Senhor uniu, não separe o homem. E eu não aceito que o inimigo separe a minha família. Aquele homem que dorme no outro quarto é meu marido, o homem que o Senhor me deu. O coração dele pode estar frio como uma pedra, mas a Tua palavra diz que Tu podes transformar um coração de pedra em um coração de carne. Então eu te peço, Pai, em nome de Jesus, começa a Tua obra. Quebra o coração de pedra do Marcos. Arranca toda a frieza, toda a indiferença, todo o sentimento estranho que não vem de Ti. Passei a madrugada orando. Busquei na Bíblia versículos sobre restauração, sobre o poder de Deus, sobre o amor que tudo suporta. Eu me agarrei àquelas promessas como uma náufraga se agarra a um pedaço de madeira. A partir daquele dia, minha postura mudou. Por fora, eu continuava sendo a esposa que cuidava da casa e dos filhos. Mas por dentro, eu era uma guerreira em constante oração. Eu decidi não tocar mais no assunto com o Marcos. Não mais cobranças, não mais discussões. Eu entreguei a minha causa nas mãos do único que poderia resolvê-la. Comecei um propósito de jejum e oração pela vida dele todas as madrugadas. Enquanto ele dormia, eu ungia a porta do quarto dele, os sapatos dele, as roupas dele. Eu declarava a bênção de Deus sobre a vida dele, sobre o trabalho dele. Eu pedia a Deus que o cercasse, que o guardasse de todo o mal e que o trouxesse de volta para casa, não apenas fisicamente, mas de coração e alma. Foi a fase mais difícil. Viver com a indiferença dele era um teste diário de fé. Havia dias em que eu desanimava, em que pensava em desistir. Mas Deus, em sua infinita misericórdia, sempre me renovava. Uma palavra na igreja, um hino que tocava no rádio, o abraço de uma irmã em Cristo. Eram pequenos sinais de que Deus estava comigo na batalha. Eu não via nenhuma mudança no Marcos, mas eu cria que o céu estava se movendo. O milagre estava sendo gerado no mundo espiritual. Cerca de 2 meses depois, algo começou a mudar. Eram coisas pequenas, quase imperceptíveis. Um dia, Marcos chegou mais cedo do trabalho. Em outro, ele se sentou para jantar conosco, algo que não fazia há muito tempo. Ele não conversava muito, mas estava ali. Certa noite, nosso filho Lucas teve febre alta. Eu estava exausta, e Marcos, vendo meu cansaço, disse: "Pode ir deitar, Carla. Eu fico com ele esta noite." Fiquei em choque. A indiferença glacial estava começando a derreter. Aos poucos ele começou a puxar assunto. Coisas triviais, sobre o trabalho, sobre as crianças. E eu, seguindo a sabedoria que Deus me dava, não tocava nas feridas. Apenas respondia com mansidão, com um sorriso. Eu estava plantando em amor, regando com oração e esperando o tempo de Deus para a colheita. A grande virada aconteceu em um sábado. Eu estava na cozinha, preparando o almoço, quando ele entrou e ficou me observando em silêncio por um tempo. Meu coração acelerou. Eu não sabia o que esperar. Então, com a voz embargada, ele disse: "Carla, eu preciso te pedir perdão." Eu me virei e os olhos dele estavam cheios de lágrimas.
Eram lágrimas de arrependimento. Meu Deus, que cena! O homem que tinha me dito que não sentia nada, agora chorava na minha frente. Eu não sei o que aconteceu comigo. Ele continuou soluçando. Eu me tornei um homem frio, distante. Um péssimo marido, um péssimo pai. Eu estava vivendo em um vazio tão grande, uma escuridão. Mas de um tempo pra cá, algo tem mexido comigo. Eu sinto um aperto no peito, uma vontade de voltar a ser quem eu era. Eu sinto a sua falta, Carla. Sinto falta da nossa família. Eu apenas chorei e o abracei. E naquele abraço, eu senti a presença de Deus de uma forma avassaladora. Era a resposta de todas as minhas madrugadas de joelhos no chão. Deus não apenas tinha restaurado os sentimentos do meu marido, ele tinha quebrado o coração dele e o estava reconstruindo. A partir daquele dia, começou o nosso processo de redenção. Não foi mágico, não foi instantâneo. Tivemos que reaprender a conversar, a confiar, a nos conectar. Fizemos terapia de casal, mas acima de tudo, colocamos Deus no centro absoluto do nosso casamento. Começamos a orar juntos, a ler a Bíblia juntos, a servir na igreja juntos. Aquele vazio que existia entre nós foi preenchido pela presença do Espírito Santo. Hoje, olhando para trás, eu entendo tudo. Aquele "eu não sinto mais nada por você" foi o fundo do poço que me impulsionou para os braços de Deus como nunca antes. Foi a crise que me transformou de uma esposa reativa em uma mulher de fé, uma guerreira que aprendeu a lutar as batalhas no lugar certo, de joelhos. As pessoas que nos conhecem hoje dizem que somos um casal diferente, que nosso amor inspira. Eles não imaginam o deserto que atravessamos. Nosso casamento não foi salvo por mim ou pelo Marcos. Ele foi resgatado e restaurado pelo poder de um Deus que se especializou em ressuscitar o que está morto. A minha história é a prova de que, mesmo quando seu mundo desaba e a pessoa que você mais ama diz que não há mais sentimento, essa não precisa ser a palavra final. Porque quando uma mulher ou um homem de Deus se levanta em oração, o céu entra em movimento e não há diagnóstico de morte que possa impedir o milagre da ressurreição. O amor que tinha acabado hoje pela graça de Deus transborda.